Fala pessoal, vamos falar então dos jogos que receberam conquistas no Retro Achievements no dia 13 de abril de 2022. Bom, o primeiro jogo aí então foi o Bebes Kids de Super Nintendo. Esse jogo foi baseado numa animação que foi lançada em 1992. Essa animação ela é baseada num stand-up comedy de um artista lá americano, né, dos anos 80. Então ele fez a carreira dele lá nos anos 80, fazendo stand-up comedy, e aí uma das sketches dele era contando a história aí dos Bebes Kids, né, as crianças, os filhos de uma mulher chamada Bebe, devia ser um apelido, talvez, enfim. Deixa eu já colocar um pouquinho na gameplay. As duas crianças que a gente pode jogar no jogo são duas dos três filhos, porque o último é um bebezinho, então aí tem a LaShawn e o Khalil, né? Então, ó, vamos colocar aqui na gameplay. Ó, aí começa um pouquinho contando a história do jogo e tal, mas o jogo é um beaten up, né? Então a gente joga aí num parque de diversão, né? Por quê? A história desse humorista que ele conta ali, né? O nome dele é Robin Harris. E então ele queria sair com uma mulher que se chama Jamika, né? E aí acontece o seguinte, ela até tem um filho, ele conversa ali com ela e ela apresenta o filho dele, mas tudo bem, era um filho educado, bem tranquilo ali, e aí eles acabam combinando de sair e tudo mais. Acontece que no dia seguinte, então, quando eles vão sair, ela aparece com 3 filhos a mais, né? Que na verdade não são filhos dela, são filhos de uma amiga dela. Então, além do filho dela, que era o Leon, né? Ela aparece com a LaShawn, o Khalil e o Pee-wee, que é o bebezinho, né? E acontece o seguinte, esses 3 outros filhos que não são os filhos dela, eles são endiabrados, né? E aí eles acabam indo para um parque de diversões, o Fun World, que é esse parque aí do jogo, né? E... bom, na história da animação, eles fazem lá o inferno, né? Destroem o parque inteiro, né? Aprontando, destruindo os brinquedos e tudo mais. Aqui na história do jogo a gente controla eles e a gente tem que fugir dos seguranças. E aí a gente vai nos brinquedos em si, na mansão fantasma. Nem sei como é que chama, casa do terror, sei lá, agora me fugiu aqui. Mas vamos nos outros brinquedos, casa de espelhos, né? E aí algumas fases são no parque em si. Ó, navio pirata. E aí tem chefes também. Então é um beaten up, aí num parque de diversões. Bom, basicamente é isso, o jogo é bem simples, tá? Não dá pra dizer que é dos melhores jogos, ele é meio ruinzinho até, pra ser bem sincero. A detecção de hits ali não é tão boa. Ele tem uns controles até meio... é bem difícil de descobrir os melhores golpes ali. Tu tem que segurar o R e aí pra poder apertar o Y. Daí ele dá um soco diferente. Ó, pra dar essa voadora ali que o Khalil ali acabou de dar, tu tem que pular e aí segurar o L ou R e aí apertar o botão Y ou X. Daí ele dá aquele chute. Era um pouco confuso assim. Mas vamos dar uma olhada na lista de conquistas então. Desse Bebes Kids. Quem criou as conquistas foi o Sting X2, é um usuário gringo americano do Retro Achievements, ele inclusive já foi admin, hoje ele é só um desenvolvedor. Ele até contribui faz lá RA Magazine, ele é um dos principais lá do projeto, que é uma revista mensal que sai sobre o Retro Achievements, uma revista digital, né? Contando as coisas que aconteceram no mês no Retro Achievements. Tá aqui, ó. Sting X2, esse aí mesmo. Só 16 conquistas, tá? Um joguinho simples. E então as conquistas também. Basicamente terminar todas as fases. Terminar aqui a primeira fase sem apertar o botão L ou R, que é o botão que permite tu usar os golpes mais fortes.
A terceira fase também com essa restrição. Aqui uma de restrição de tempo. E, olha, sinceramente é isso. Derrotar aqui um chefe de uma fase e terminar a 9ª fase e terminar o jogo. Então ficou bem simples aqui esse set. E vamos então para o próximo jogo que recebeu conquistas no dia 13 de abril de 2022. E este jogo foi o Gun Survivor 2 Biohazard Code Veronica. Então é um jogo de arcade. Saíram 4 jogos nesse estilo aqui. Deixa eu já mostrar pra vocês a gameplay, ó. Ele é um jogo de FPS em primeira pessoa, mas ele é um jogo tipo arcade, né? Então com ação rápida. Aqui tava enfrentando já um boss, um dos chefes, mas tem as fases normais também, ó, onde tu vai enfrentando os inimigos comuns e passando de salas ali, como dá pra ver no mapa. Então basicamente tens que ir, pegar a chave e terminar a fase, né? Passar a porta final lá com a chave e enfrentar o chefe da fase. Acho que tem umas 5 fases só. E é isso, então é um jogo, obviamente, de arcade, né? Geralmente jogos de arcade são de ação rápida, frenética, né? E então é um jogo da série Resident Evil. Como eu falei pra vocês, foram lançados 4 jogos nesse estilo aqui. Todos ali no começo dos anos 2000. O primeiro é o Resident Evil Survivor, até saiu um port para PlayStation 1, que tem conquistas já no Retro Achievements. Aí esse aqui é o segundo, é o Gun Survivor 2, né, Code Veronica. O terceiro que saiu, ele é baseado no Dino Crisis, né? Então é um jogo ali nesse estilo, mas de, enfim, matar dinossauros, né? E o quarto, ele volta a ser um jogo da série Resident Evil. A história do jogo, ela é... A gente controla a Claire, né? A Claire Redfield, que aparece no Resident Evil 2. Ou a gente também pode controlar o Steve Burnside, é um outro personagem ali, homem no caso, né? E aí tem os acontecimentos da série Resident Evil, né? Tem Raccoon City, que é uma cidade lá no meio oeste americano, uma cidade fictícia, né? E então ela tem um laboratório lá em Raccoon City, que é um Umbrella, a Umbrella Corporation, né? Uma indústria farmacêutica lá, que ela na verdade ela estuda armas biológicas, né? Armas biológicas serem usadas em guerras, né? Com objetivos de guerras biológicas. E então vírus e esse tipo de coisa. E aí acontece lá a história do jogo, né? Onde, no fim das contas, acaba vazando o vírus e contaminando a cidade. E ali muita gente virando zumbi, né? E aí os personagens do Resident Evil são ali no primeiro jogo, Chris Redfield. No segundo tem o Leon, a Claire, que são todos policiais, né? Alguns policiais da STARS, que é a polícia da cidade de Raccoon City, outros do FBI ali, acho que o Leon é do FBI. Acho que o Leon era primeiro da STARS, depois vira do FBI, alguma coisa assim. E... bom, aí no fim das contas o governo americano joga uma bomba lá na cidade de Raccoon City, né? Uma bomba termobárica, enfim, uma bomba nuclear lá, tentando explodir tudo, para evitar do vírus se espalhar, né, pelo resto do país. E acaba que não dá certo na história do Resident Evil. Ele, mesmo apesar dessa bomba ali, o vírus acabou se espalhando, né? Tanto que daí tiveram jogos posteriores, né? Mas assim, então esse jogo aqui de arcade, ele acontece depois desse evento de Raccoon City, né? Onde é explodida a cidade. Na história do jogo, então a Claire, ela tá procurando o irmão dela, o Chris, depois que Raccoon City foi explodida lá. E aí ela recebe uma dica de que existe uma sede da Umbrella em Paris. Então ela viaja pra lá, pra Paris, e ela tenta se infiltrar na Umbrella Corporation de Paris, né? E aí só que ela é pega, dá errado a invasão dela, né? Ela é presa
ela é pega lá pelo pessoal, descobrem ela e levam ela para uma prisão chamada, uma prisão numa ilha, né? A ilha se chama Rockfort Island, né? Então ela é levada para lá e aí é a história do jogo, onde começa a primeira fase é justamente aqui a Claire tentando, começando a fugir da ilha, tentando fugir dessa ilha prisão. É a história desse jogo aí. Né, então aqui tem o começo, ó, justamente tá aí a Claire. E ó, esse é exatamente o começo do jogo. Então é isso aí. Legal, né? E é um jogo bem legal. Eu confesso que eu não conhecia essa série aqui. É a série que foi chamada de Gun Survivor, né? Que tiveram então esses 3 jogos da série Resident Evil e um da Dino Crisis. Até esse jogo recebeu um port para PlayStation 2, se eu não me engano. E o do Dino Crisis também para Play 2. O último jogo da série de Resident Evil também para Play 2. Só o primeiro, Resident Evil Survivor, ele recebeu um port para o Play 1, né? Olha, então é isso. Vamos dar uma olhadinha nas conquistas. Ó, aqui ela estava enfrentando um chefe aqui. Uma grande aranha aí, né? Bem interessante. Bom, vamos dar uma olhada então na lista de conquistas. De forma rapidinha aqui, né? Só pra gente ter uma noção. Quem criou as conquistas foi o Alex Gatão, usuário brasileiro aí, desenvolvedor brasileiro, bem ativo na comunidade brasileira aí do Retro Achievements, também conhecido como Alex Hillian. E as conquistas, então, são basicamente terminar as fases aqui, ó, derrotar a aranha gigante, o caçador de veneno, né? Não sei como traduzir de forma melhor, Nosferatu na terceira fase, enfim, passar as fases, né? Derrotando chefes, encontrando as armas que tem no jogo, pegando ali aqueles cristais, né? Pegando todos os itens das fases, em cada uma das fases, ó, são 5 fases somente, né? E destruindo todas as caixas nas fases, derrotando todos os bows. Esses bows eu confesso que eu não sei o que é. Seriam todos os inimigos? Talvez sejam, destruir todos os inimigos das fases. Terminar o jogo no modo difícil, terminar a primeira fase sem tomar dano. Terminar o jogo com a Claire e terminar o jogo com o Steve, que são os 2 personagens que eu havia falado. Que a gente pode jogar aí, ó, conquista aqui de speedruns também. Terminar as fases em um tempo rápido, né? E aqui, finalizando, conquistas de obter 25 mil pontos, 50 mil e 100 mil pontos. Então, por esse jogo é isso. Vamos para o próximo jogo a receber conquistas no dia 13 de abril de 2022 no Retro Achievements. E este jogo foi Zatibel Electric Arena de Game Boy Advance. Então quem criou as conquistas aqui foi o Draker. Bom, o Zatibel, ele é um anime, tá? Já vou colocar aqui um pouco da gameplay pra vocês. Esse jogo é um jogo de luta, baseado no anime do Zatibel. Na verdade, originalmente era um mangá, tá? Foi um mangá do Zatibel, foi criado em 2001 e ele foi até 2008. E aí o anime, ele foi criado em 2004, então 3 anos depois que o mangá foi iniciado. E até interessante que o anime ele encerrou em 2007, então 1 ano antes do mangá em si encerrar. E aí é até interessante que o anime ele acaba antes da história de fato se concluir. Vou explicar um pouco da história do anime melhor pra vocês, mas eu já adianto assim, é um torneio de 100 lutadores. E aí o objetivo é tu descobrir quem vai ser o campeão do torneio, né? Mas o anime, ele acaba quando ainda restam 11 competidores no torneio, se eu não me engano. Aí eles acabam fechando ali o anime, não sei exatamente o motivo, né? Provavelmente motivos comerciais, né? Talvez não tava vendendo tanto mais a série, né? O anime em si não tava sendo mais, não tinha mais tanto interesse, coisas desse tipo, né? Mas a história da série do anime do Zatibel, ele até chegou a passar no Brasil, né? Chegou a passar na Globo
passava acho que na TV Globinho, se eu não me engano. Ele é, como eu falei pra vocês, existem já vou chegar na parte do torneio, né, que eu já falei, mas é assim, existe um reino, que é o reino dos demônios, né, além do nosso reino aqui do planeta Terra, existe o reino dos demônios. E até quando eles trouxeram o anime pro ocidente, eles acharam que não, ficar chamando de demônios é uma palavra muito forte. Vamos inventar uma palavra, então vai ser os mamodos. Então é a palavra que inventaram assim no ocidente para chamar essas criaturas desse reino, para não ficar repetindo toda hora demônios, é um negócio meio associado, não sei, a palavra é meio forte, né? E aí não, vamos amenizar, são os mamodos, essas criaturas desse reino, né? E aí, na verdade, então esse reino, ele tem um rei que governa 1000 anos. Então, de 1000 em 1000 anos é trocado o rei. E como que é trocado o rei desse reino, né, dos mamodos? É feito, então, um torneio. Eles escolhem lá os 100 melhores lutadores do reino. E aí, curiosamente, esses lutadores, eles vão pro nosso reino aqui da Terra e se confrontar aqui, num torneio onde somente quem restar, o único que restar dos 100 lutadores, será coroado como rei do reino dos mamodos. E aí é isso que acontece, o Zet... É até bem interessante que essas criaturinhas, esses lutadores no reino dos mamodos, eles na verdade se parecem com criancinhas ali de 8, 10 anos. Assim, né, esteticamente pra gente. Então o Zet, do Zet Bell, é porque existe o Zet, que é esse loirinho ali, baixinho, que tá aí na tela, esse personagem. E ele é um dos lutadores. Ele tem até a história dele lá. Ele tem um irmão dele, que é mais forte do que ele a princípio. E o rei tem lá 2 filhos, e um dos filhos é o Zet. E ele o rei acaba tinha um poder muito forte lá, que ele acaba guardando dentro do Zet. Ele tem que escolher um dos filhos para fazer isso, ele escolhe o Zet, mas aí ele acaba deixando o Zet pra ser criado com uma mulher lá longe do reino, assim. Acaba sendo até uma decisão meio questionável depois, porque essa mulher ela é meio malvada, assim, né? Ela não trata o Zet muito bem. E então tem a história de criação. O Zet ele foi criado, acabou se tornando um menino meio mimado, ou meio revoltado, assim. Ele não queria voltar pra casa. Ele era visto no reino como meio que um bebê chorão, assim, uma criança meio chorona. E até foi uma surpresa quando o torneio ia se iniciar e seriam escolhidos 100 melhores lutadores do reino, e o Zet foi incluído, né? O pessoal até se surpreendeu, não acharia que ele entraria nessa lista. Porque geralmente os melhores lutadores, existe lá uma escola. Geralmente os melhores lutadores estão entre a elite do reino, né? E aí são lá, eles têm a escola dos mamodos, dos lutadores, são das famílias mais prósperas, as amigas do rei, esse tipo, né, de onde vem os 100 lutadores. Até por isso foi uma surpresa o Zet ser escolhido, mas é que ninguém sabia que o Zet era filho do rei, né, nem ele mesmo sabia. E aí eles vêm então esses 100 lutadores pro reino do planeta Terra, né, e aí eles têm eles vêm com esses livros que vocês conseguem ver aí na luta, esses 2 caras segurando os livros, né? Então os mamodos, eles vieram pro reino da Terra com esses livros. Esses são livros mágicos, né? Os mamodos são criaturas com poderes especiais, mágicos. E aí, só que pra poder usar essas magias, era necessário esses livros que cada um deles tinha. Só que na verdade eles não podiam usar essas magias por conta própria. O grande desafio do torneio é que todos eles tinham que encontrar um humano no nosso reino para se aliar. Então formar uma dupla, né? E aí o humano em si que poderia utilizar o livro e ao decorrer do tempo ir aprendendo e invocando aquelas magias junto com seu parceiro Mamodo para usar em batalhas. E aí à medida do tempo
enquanto a dupla, o Mamodo, ia ficando mais forte, ia vencendo batalhas, eles iam aprendendo as novas magias do livro, né? E basicamente essa é a história do anime, né? Então é a história do torneio vai acontecendo. O Zet, ele até acaba descobrindo no meio do torneio que ele quer se tornar rei para evitar que esse torneio seja feito no futuro. Ele acaba é um personagem bom, meio pacifista, assim. Ele quer trazer a paz e evitar que esse torneio, enfim, sejam feitas muitas lutas e tal, porque no fim das contas, quando tu cria um torneio desse, é óbvio que vai ter muito embate, né? Muita treta, vamos colocar assim. E aí tem personagens que são malvados e tem personagens que são neutros, estão lá só pra participar do torneio, né? E aí o Zet, ele acaba até formando um grupo de amigos dele ali que pensam igual ele, né? Que acham que o torneio nem é uma coisa tão boa assim, querem vencer o torneio pra evitar que ele volte a ser feito. Então é isso. Basicamente, então, quem ele acaba se aliando quando ele chega aqui no planeta Terra, ele vai pra Inglaterra, né? E o irmão dele, lembra que eu tinha falado que ele tinha um irmão? Que também foi escolhido como um dos personagens do... Também foi escolhido como um dos lutadores para esse torneio, do 100, né? Ao chegar na Terra, ele já vai atrás do Zet. Ele vai atrás do Zet e faz o Zet esquecer tudo. Então, dá ali deixa a memória do Zet em branco com o poder dele, que ele é um lutador bastante forte, né? E ele, então o Zet chega totalmente, né, perdido aqui no nosso reino, sem lembrar de nada do reino dos Mamodos. Mas aí, depois disso, um homem japonês que estava lá na Inglaterra acaba encontrando o Zet, que aparentava ali ser uma criança ali, a loirinha, né, uma criança. E ele acaba levando o Zet pro Japão, de volta pro Japão, que era o país dele, e apresentando pro filho dele, que é um menino de 14 anos, chamado Kyo, né, K-I-Y-O. E aí, esse Kyo acaba virando exatamente a dupla do Zet. Então é esse aí que vocês estão vendo na tela, com o livro vermelho, é o Kyo. E aí ele é o parceiro do Zet, né? Que ele que pode invocar as magias do Zet. E aí o interessante é que, assim, a dupla, ela vai se tornando cada vez mais forte à medida que a conexão entre o humano e o Mamodo, ela se intensifica. Cada vez que eles ficam mais íntimos, mais amigos, é de onde o verdadeiro poder deles vai crescendo, né? E aí, de fato, eles acabam se tornando bastante amigos e assim vai se desenvolvendo a história do anime. Bom, mas esse em si, então, é um jogo de luta com os personagens do anime, né? Não todos, evidentemente, como eu falei pra vocês, é um torneio de 100 lutadores, mas aqui no jogo de Game Boy Advance aparece somente coisa de 10, 15 lutadores ali. Vamos dar uma olhada na lista de conquistas. Como eu falei pra vocês, quem criou foi o Draker. E aí o jogo se divide ali, tem o modo história, onde tu escolhe o teu personagem, e aí as batalhas que tu vai enfrentando tem a ver com a história deles no anime, né? Tem minigames que tu vai desbloqueando à medida que tu vai terminando os modos de jogo. Tem o modo challenge, que tu escolhe um personagem e aí teus adversários, tu tem que vencer, acho que são 7 batalhas em sequência. E só que são contra inimigos aleatórios, né? Não segue ali a história, que igual no modo história, né? E tem o modo também, como é que se chama? É o modo survival, que ele é igual ao modo challenge, mas com a diferença de que quando tu termina uma batalha, só um pouco da tua vida se recupera. E aí tu já vai pra próxima batalha com a vida restrita, né? Então tu tem que sobreviver, é tipo um modo challenge mais difícil, né? O modo challenge, sempre que tu termina uma batalha, a vida recupera toda. Mas no survival, não. E aí tem esses 3 modos, tem minigames e tal. Então as conquistas são terminar o jogo nesses modos e performar ali
os golpes e coisa e tal, vencer os minigames. Exatamente, aqui ó, usar todas as magias no mesmo round, das duplas, né? E é basicamente isso aqui, terminar o round sem tomar dano, enfim. É o tipo de conquista que faz sentido existir num jogo de luta, né? Bom, vamos então para o nosso próximo jogo, que recebeu conquistas no dia 13 de abril de 2022, no Retro Achievements. E este jogo foi Mortal Kombat 3 de arcade. Bom, a gente tá numa sequência boa aí de jogos do Mortal Kombat recebendo conquista nos últimos dias, né? Tivemos o Ultimate Mortal Kombat 3 de arcade e tivemos uma hack, né? De Ultimate, se chamava Ultimate Mortal Kombat 3 Plus. E agora a gente recebe conquistas hoje, então, no dia 13, deste jogo aí, o Mortal Kombat 3, também de arcade. Então, esse Mortal Kombat, né, o 3, obviamente existiam então o 1, o 2, e aí esse foi o terceiro, foi lançado em 1995, em abril de 95. Depois, em novembro de 95, foi feita uma atualização chamada Ultimate Mortal Kombat 3. Até na época, a empresa, a Midway, né, que lançou, ela se ofereceu para trocar as máquinas quem tinha comprado a máquina do Mortal Kombat 3 de arcade, a Midway se ofereceu para trocar de graça para esses estabelecimentos trocarem de graça pelo Ultimate Mortal Kombat 3, que era uma atualização do Mortal Kombat 3, que ele acabou recebendo algumas críticas e a Midway decidiu que, vamos fazer uma atualização então. Mas essa versão essa original, a Mortal Kombat 3, o que ela veio de novo, né, em relação ao Mortal Kombat 2? Bom, diversas coisas já. Ela foi o primeiro Mortal Kombat a surgir com os Animalities, né, que são uma das formas de Fatalities. Então a gente tem o Fatality tradicional, tem o Friendship, tem o Babality, eu acho, se eu não me engano. E aí, no Mortal Kombat 3 foi o primeiro, então, aos Animalities, onde o lutador se transforma ali no animal e aí acaba com o seu inimigo, né? Transforma num dragão, num tigre e assim vai. Cada lutador tem o seu. Esse foi também, já vamos colocar na gameplay. Esse aqui é o 1, o 2, até tinha separado aqui para mostrar para vocês. Depois a gente fala melhor. Esse é o 3, é a tela de seleção do 3. Vamos deixar um pouquinho aqui na gameplay, enquanto eu falo um pouco mais do que o Mortal Kombat 3 trouxe de novo. Mas então, uma nova coisa que o Mortal Kombat 3 trouxe de novo foi exatamente a opção de correr. Então tu segurando, no Super Nintendo é segurando o botão R, se eu não me engano. Aí tu tem a opção de correr atrás do teu lutador, teu adversário, né? Antes isso não tinha, antes só se movimentava andando, né? Então foi esse negócio novo. Foi também o primeiro Mortal Kombat a existir os Combat Codes, que eram códigos ali. Então antes de iniciar uma luta, tu podia colocar os códigos para mudar alguma coisa na batalha, né? Configurar a batalha de alguma forma, trazendo alguma coisa especial, aparecer com um inimigo novo, uma batalha contra um personagem secreto, esse tipo de coisa. Foi o primeiro Mortal Kombat também, aqui a gente já viu na gameplay, a ter essa opção de tu tá batalhando numa fase e tu dá um uppercut no teu adversário e aí vocês pularem pra outra fase, né? Então, acho que, se eu não me engano, eram em 3 fases que isso era possível. E aí, esse foi o primeiro Mortal Kombat onde isso era possível. Também foi o primeiro Mortal Kombat a ter a opção de combos. Então, tu atacava o teu inimigo e aí tu podia já encaixar alguns golpes ali fazendo um combo. Algumas pessoas gostaram disso, outras não, porque acharam que tá adicionando um nível de complexidade ali desnecessário, tá complicando demais a luta. Mas teve quem gostou também, claro. Mas então, né, com tanta coisa com tanta novidade, por que eles, no fim das contas, eles acabaram atualizando para Ultimate Mortal Kombat 3 aí praticamente 6 meses depois, né? Já que essas novidades, a maioria das pessoas gostaram.
O que o pessoal mais criticou, então, foi a questão dos personagens, que alguns personagens que o pessoal gostava bastante não apareceram na versão do Mortal Kombat 3. Principalmente aí, então, o Scorpion, o Reptile, a Kitana e a Mileena. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a tela. Por isso que eu já separei ali antes os 3, na verdade os 4, né? Cheguei a separar ali também o do Ultimate. Eu quero mostrar a tela de seleção de personagens dos 4 jogos pra vocês, pra gente ver bem, ó. Aqui deixa pausado. Então vamos pra do 1. Então no Mortal Kombat 1, a gente tinha aí, ó, 7 personagens, né? O Johnny Cage, o Raiden, o Liu Kang, o Scorpion, o Sub-Zero, a Sonya e o Kano ali, né? Então 7 personagens no primeiro Mortal Kombat de arcade. O chefão final era o Shang Tsung, né? E o subchefe era o Goro, aquele lutador lá que tinha 4 braços, né? E aí no Mortal Kombat 2, eles já trouxeram novos personagens, ó. Então a gente tem a tela aí. Temos o Liu Kang, o Kung Lao, o Johnny Cage, o Reptile, o Sub-Zero, o Shang Tsung, daí ele virou um personagem. A de azul é a Kitana, o Jax. Aqui no canto inferior esquerdo, não sei se está aparecendo por causa da webcam. Tá aparecendo um pouquinho ali. A Mileena de roxo, o Baraka, o Scorpion e o Raiden, né? Então já trouxeram alguns novos e mantiveram ali os principais do primeiro. E aí que foi a grande reclamação do 3, é que justamente eles não trouxeram muitos novos que muita gente não gostou e sumiram ainda com alguns antigos que o pessoal gostava. Então no 3 a gente tem aí, ó, o Shang Tsung, a Sindel, no 2 o chefão principal é o Shao Kahn, né? E o subchefe é o Kintaro, que é tipo um Goro, mas ele é meio que um tigre, assim, né? E então tem aí a Sindel, que ela é tipo a esposa do Shao Kahn, né? Que foi ressuscitada. Tem o Jax, o Kano volta a aparecer, que ele apareceu no 1, né? Tem o Liu Kang, a Sonya, o Striker. O Striker foi um dos personagens que não gostaram muito, que ele era meio genérico, assim, o pessoal não gostou. O Sub-Zero, sem a versão ninja, né? Sem estar com aquele gorro de ninja, aquela máscara de ninja, que até porque, né, era um objetivo do pessoal quando fez o Mortal Kombat 3, eles achavam que o jogo estava muito oriental, que ele estava excessivamente com a temática de Oriente, né? Então muito ninja, as fases, muitos cenários orientais, e eles entenderam que, poxa, a gente precisa trazer alguns elementos ocidentais, dar uma ocidentalizada no jogo. Então por isso o Striker, ele é um personagem que ele vem da cidade de Nova York, ele tem armas, né? O Sub-Zero, ele já aparece numa versão não ninja, já de cabelo solto ali, normal, né? Criaram personagens que são robôs, né? Então tem aí o robô amarelo e o vermelho é o Cyrax e me fugiu o nome do vermelho agora. Tem aí o Night Wolf, que ele é um personagem... o Sector, lembrei do vermelho. Tem o Night Wolf, que ele é um personagem também ele é tipo um índio americano, né? Um índio lá dos Estados Unidos, baseado num índio americano, é o Night Wolf. Um personagem místico, né? Tem uma conexão lá com os deuses da cultura indígena lá. A Shiva, que era uma guardiã da Sindel, não sei como falar. O Kung Lao, que é um dos principais da franquia, né? Junto com o Liu Kang, ali os dois heróis, vamos colocar. E o Kabal. O Kabal também foi um personagem que não gostaram muito, acharam ele meio, sei lá, meio esquisito. Os robôs até que foram bem aceitos, o pessoal gostou na época dos robôs. Mas assim, o Striker, o Sub-Zero sem ser ninja, o Night Wolf, o Kabal, e aí o pessoal não gostou muito. E ainda sumi com os ninjas importantes da série, né? O Scorpion, o Reptile, a Kitana e a Mileena, né? A Kitana é a de azul, a Mileena é a de roxo, ou rosa, acho que é mais pro roxo, né?
Então, e a Jade é a de verde, né? São as 3 ninjas mulheres. Então, por esse motivo, eles, poxa, 6 meses depois praticamente lançaram Ultimate Mortal Kombat 3, trazendo de volta todos esses personagens. Então tá aqui, ó, a tela de seleção do Ultimate Mortal Kombat 3. Então, ó, pode ver, tem a Kitana, do lado dela já aparece o Reptile, já lá na ponta aparece o Scorpion. Então, 3 dos 4 personagens ali que eu falei já aparecem, já colocaram lá em cima, né? Pra ninguém reclamar. Tem 3 personagens secretos ali no meio, que eles até lançaram esse negócio, né, de personagens secretos pro pessoal ir descobrindo os códigos em revistas, em qualquer tipo de mídia que a Midway queria divulgar, pra angariar o pessoal, engajar o pessoal com a série, né, além dos jogos em si. Então ir buscar os personagens, descobrir em algum programa de televisão que passasse um código secreto deles e tal. Que eram até, nesse caso, o Ermac, que é o ninja vermelho, a Milena, que é a ninja roxa, né? E o Sub-Zero versão clássica, versão ninja. São os 3 secretos ali. E aí os outros, né? Também do Mortal Kombat 3. A Sonya, Jax, Night Wolf, enfim, não vou repetir todos eles, né? Vocês conseguem ver aí na tela. E já falei. Ah, aparece o Smoke ali, que no Mortal Kombat 3 era um robô... personagem secreto, né, o Smoke. No Ultimate 3 ele é um personagem normal. No canto inferior direito é um ninja cinza, roxo. Acho que até a cor oficial é índigo, que é um roxo, é um azulzinho meio roxo assim. Bom, vocês sabem que até na história do Mortal Kombat os robôs, eles eram lutadores normais, assim, eram assassinos do reino lá, do Underworld, lá, o reino do Mortal Kombat. E aí acho que é o Shao Kahn quer transformar eles em robôs, né? E aí tinham quatro assassinos. Um deles era o Sub-Zero, um deles era o Smoke, e aí o Cyrax e o Sector. O Sub-Zero e o Smoke, eles eram amigos... E os dois se recusam, não querem virar robôs. Mas aí acaba que só o Sub-Zero consegue escapar, o Smoke é pego. E forçam ele a virar um robô. E o Cyrax e o Sector aceitam virar robôs ali, porque seriam mais fortes e tal, enfim. Mas aí cada personagem tem a sua história, né? Nos jogos em si eles até que não exploram isso tanto. Mas se tu for atrás é legal, cada personagem tem a sua história e tal. Mas então a série em si a gente já conhece, né? A gameplay de Mortal Kombat, jogos de luta, então que tem aí, só vou mostrar bem pouquinho, só pra gente relembrar um pouco. Aí ó, o Kabal contra a Shiva, tem a negócio de Fatality, aí o Sub-Zero então contra o Kabal, aí o Liu Kang enfrentando o Kabal até ali numa fase nova. Até tu enfrenta o Shao Kahn nessa fase, se eu não me engano. Tem aí a fase, acho que é a Street. Algumas das fases, vocês podem reparar que elas também foram criadas com a temática mais ocidental, né? Então uma fase na rua, uma fase no banco. E aí, enquanto nos Mortais Kombates anteriores, o 1 e o 2, eram bem cenários orientais, templos, esse tipo de coisa, né? E aí, ó, no terceiro jogo, o chefe final é o Shao Kahn, de novo. Só que o subchefe é o Motaro, né? Que é exatamente esse aí que tá aparecendo na tela, um centauro, né? Bacana! E a história do jogo é tu ir enfrentar o torneio lá, o Mortal Kombat, e tentar ser o campeão, né? E derrotar o Shao Kahn no final, se tornar o campeão do torneio do Mortal Kombat. Bom, vamos dar uma olhadinha na lista de conquistas. Quem criou essas conquistas no Retro Achievements foi exatamente o usuário ZXMega, brasileiro, também conhecido como Miyagi, né? Ele usa o nick de Miyagi no Discord, e aqui no Retro Achievements é o ZXMega. Ele foi exatamente o usuário que criou as conquistas para o Ultimate Mortal Kombat 3 e para o Ultimate Mortal Kombat 3 Plus, que é uma hack, né? Então... Aproveitando que ele já estava familiarizado com a memória, ele, vou fazer o Mortal Kombat 3 de arcade também. E ele seguiu a mesma linha aqui.
conquistas que fazem perfeito sentido para um jogo de luta da série Mortal Kombat, e aí adicionar o que faz mais sentido ali para aquele Mortal Kombat em específico, nesse caso 3. Então tem aqui, vencer os rounds sem tomar dano, 2 rounds sem tomar dano, fazer um Babality, um Friendship, um Fatality, fazer um Fatality nas fases que fazer um Fatality nelas acontece um negócio diferente, né? Então no metrô, na torre, no pit, fazer um Animality, e aqui dá pra ver que ele explorou bem, porque foi o primeiro jogo que surgiu o Animality, então ele fez ali, ó, faz um Animality com todos os personagens, com cada um dos personagens tem uma conquista pra fazer o Animality. Vencer as torres nos níveis de dificuldade, Novice, Warrior e Master, e aí vencer o jogo com cada um dos personagens, Cyrax, Jax, Cabal, Kanon, enfim, não vou ler todos, vocês já viram antes ali na tela de seleção, né? E terminar, derrotar o Motaro com uma vitória sem tomar dano no nível Master, então um desafio aí específico. Vencer também o Shao Kahn no nível Master sem tomar dano. Então o subchefe do jogo e o chefe final do jogo. E aí derrotar os personagens secretos aqui, o Noob Saibot e o Smoke, né, que no 3 é um personagem secreto. Aí a última conquista, vencer o jogo na torre Master sem perder nenhuma partida. Ou seja, só com uma ficha, né? Legal. Até, inclusive, esse foi o primeiro Mortal Kombat que permitia com que o jogador escolhesse o nível de dificuldade. Então, quando vai começar a lutar, tu escolhe qual torre tu quer, né? A Novice, como é que é o nome delas? Master e Expert? Não. A Novice, a Warrior e a Master. Então, foi o primeiro Mortal Kombat que permitiu o jogador escolher o nível de dificuldade que ele queria jogar. Porque, anteriormente, era o dono do fliperama que escolhia qual nível de dificuldade a máquina estaria configurada. Mas o pessoal da mídia resolveu mudar essa lógica. Então a partir daí era o jogador que escolhia em qual nível de dificuldade ele ia jogar. Provavelmente porque, né, tinha gente que ia jogar e aí era muito difícil, acabava não gostando do jogo porque morria muito fácil, esse tipo de coisa. Então decidiram mudar essa dinâmica aí. É uma curiosidade interessante. Bom, sobre Mortal Kombat 3 de arcade é isso. Vamos então para o próximo jogo que recebeu conquistas no dia 13 de abril de 2022. E este jogo foi Another Boss Battle Test, que é uma hack de Super Mario 64. Essa hack é uma hack Kaizo, né? Então é uma hack de nível de dificuldade alto. Deixa eu já colocar na gameplay para vocês terem uma bela ideia do que se trata. Mas assim, ela é uma hack curta. Uma hack curtinha, só tem 10 estrelas, tá? E a partir de 5 estrelas tu já consegue enfrentar o Bowser, que é o chefe final da hack. As 3 primeiras estrelas são estrelas em 3 fases diferentes, ensinando ali dinâmicas novas da hack, né? Na verdade, como é que diz? O bonezinho, né? Os bonezinhos, tem 3 bonezinhos nessa hack que eles têm características individuais ali, diferentes. E aí, as 3 primeiras estrelas, serve como um tutorial para te aprender a usar esses novos poderes. E também como fase, para te coletar as estrelas em si, né? Então, ó, uma delas aqui, ó, coletando um dos poderes, ele explica ali. E aí tu já usa esse poder para coletar a estrela, né? Então as 3 primeiras estrelas são isso. São tutoriais, desafios ao mesmo tempo, né? Bem legal. E as 7 estrelas restantes, elas existem nessa única fase tradicional da hack. Então a hack só tem uma fase, né, vamos dizer. Mas que é uma fase grande aí, com diversas possibilidades, diversos lugares assim, né. E aí tem 7 estrelas distribuídas nessa fase. Mas vocês vão reparar que os desafios são difíceis, né, como eu falei, é uma hack Kaizen, então exige movimentos precisos, exige um bom nível do jogador na engine do Super Mario 64. São pulos precisos e basicamente é isso, para te alcançar as plataformas e tudo mais.
Então, ó, tem uma estrela que foi a que eu mais gostei. Faço questão de mostrar pra vocês. Ó, essa aqui é meio que uma torre interessante. Tu tem que acertar o pulo no momento certo, ó. A parte de baixo vai girando num sentido e a de cima no outro, né? Então é um desafio curioso ali. Mas deixa eu mostrar pra vocês a parte que eu mais gostei. Qual é a estrela? É essa aqui, eu acho. Three-Way Auto-Scroller. Ó, tem essa plataforma que ela gira... E no momento que o anel azul alcança as bordas, tu tem que fazer alguma coisa pra sair dela e voltar nela, né? Então que nem o jogador aqui tá fazendo. E aí já aparece outra plataforma, então tu pode ficar pulando de uma pra outra. É bem interessante. Eu gostei, pessoalmente, gostei bastante dessa dinâmica aí. O cara que fez a hack, ele tem um estilo artístico, ele mudou as texturas aí. E é bem legal, ele tem um estilo artístico meio realista, assim, né? Vocês podem ver que não é um negócio meio cartunesco, né? Como era no Super Mario 64 originalmente. Ele fez texturas, assim, bem realistas. Meio assim, até como tapetes, né? Ficou bem interessante. O terreno ali, as rochas, bem tradicionais, assim. É um negócio que chama atenção na hack. Mas vocês podem ver, ó, são movimentos precisos, né? Como seriam numa hack de nível Kaizo. Vamos colocar aqui um pouco mais pra frente. A batalha do Bowser é muito legal. Porque o criador aqui fez ela de maneira totalmente customizada. É uma batalha inteiramente nova ali. E é uma batalha longa até. Então ele tem essa etapa da luta aí, onde ele solta diversos foguinhos e tu tem que ir desviando dos foguinhos. Então, primeiro ali eram foguinhos vermelhos, aí amarelos, agora foguinhos azuis. Então, nessa etapa da batalha, só tem que ir desviando do Bowser, desses fogos dele. Aí, ó, agora ele soltando alguns fogos também grandes, além dos pequenos. Foguinhos roxos agora. E aí, mais pra frente, depois, ó, foguinhos com padrões bem diferentes. Até parece assim um bullet hell, né? Parece um shoot 'em up. Aqueles que vem um monte de tiro na tela e tu tem que ir desviando assim precisamente, né? E ó, diversos padrões de tiros do Bowser onde ele joga esses fogos, né? E agora verdes aí. Ó, nossa, que... Aí o Bowser apelão ali, né? Jogando vários fogos. Aí já um verdinho mais claro. Mas então chegando no fim da batalha, onde tu consegue finalmente sobreviver a todos esses tiros aí, então surgem essas plataformas de exclamação aqui, ó. E aí finalmente tu tem que continuar desviando dos foguinhos, mas acionar as plataformas. Então, ó, aí o jogador já acionou 3 das 4, vai acionar a última, até que aparecem mais 4. E aí ele vai atrás delas. E dessas outras 4 já acionou 2. Vamos ver aí a terceira. A musiquinha que toca no fundo até é de um Donkey Kong Country. Ele gosta da música e resolveu colocar na batalha, nessa etapa da batalha. E acionou essas outras 4 e aí finalmente derrotou o Bowser, né? Então depois de sobreviver a todo esse tempo e acionar as 8 plataformas. E assim é a batalha final contra o Bowser. Então é isso, é uma hack... Ela até tem uma característica bem curiosa, que ela tem save states implementados dentro da hack. Então tu pode apertar Start e fazer um save state. Então é bem curioso isso, né? Eu nunca tinha visto uma hack com save states dentro da hack. Ou seja, tu não precisa de um emulador, não precisa estar jogando de um emulador para usar a funcionalidade de save states, né? Então, por exemplo, tu pode pegar essa ROM, colocar, jogar ela diretamente no Nintendo 64 e conseguir jogar com save states, porque foi implementado dentro do próprio jogo. Aí tu pode usar um atalho ali, né? Acho que pra salvar, tu tem que apertar Start e aí salva o teu state ali, tem 4. E pra download, daí acho que tu faz um atalho ali, acho que segura R e aperta algum botão, Start, não me lembro bem, tá? Mas... Então tem aí um pouco da gameplay, como vocês já puderam ver bastante. Essa é a fase, aquela que tem 7 estrelas, uma parte da fase, que tem aí mais diversos desafios, né? Como a gente tá vendo. Até acho que essa parte da estrela grande ali, daquela plataforma, era areia movediça, então tu não pode pisar em cima dela. E aí agora ele já coletou, tá indo atrás da estrela, né?
Bom, vamos dar uma olhadinha nas conquistas em si dessa hack, que é chamada... quando tu completa as estrelas sem usar save states, o jogo mostra uma mensagem, uma palavra em texto ali na tela pra mostrar que, opa, tu conseguiu essa estrela sem usar save states. Então, vamos dar uma olhada nas conquistas em si. As conquistas foram criadas pelo usuário Dime, um usuário gringo aí. E somente 15 conquistas. Então ele criou aqui, ó, conquista para coletar as 3 estrelas das fases tutoriais dos chapéus, né? Coletar 5 estrelas para ganhar o acesso à luta com o Bowser e coletar as 10 estrelas da hack. E aí, coletar a chave, que é na verdade uma estrela na luta contra o Bowser, ou seja, traduzir isso aqui, derrotar o Bowser, né? Basicamente é isso. E aí coletar cada uma das 7 estrelas. E aí ele colocou sem usar save states. Apesar da hack permitir os save states, tu pode usar para treinar, mas para ganhar as conquistas, tu tem que fazer as estrelas sem usar os save states. Então tem uma conquista para cada uma das 7 estrelas daquela fase. E aí mais 4 conquistas extras aqui. Apertar um switch na fase que revela alguma coisa aqui, um filmezinho, talvez nos créditos, não sei exatamente. Pular muito alto para ouvir uma música em específico. Derrotar o Bowser com pelo menos metade do HP restante, sem usar save states, né? Ou seja, um desafio extra ainda. E performar 25 chutes breakdance ali na batalha contra o Bowser sem tomar dano, né? Então mais um desafio extra da batalha contra o Bowser. Mas basicamente, eu falo basicamente demais, né? Tenho que perder esse vício de linguagem. Então, resumidamente, é isso. Por hoje é isso. Então, pela hack Another Boss Battle Test é isso. E quem criou a hack até aqui, ó, dando os créditos pro cara, é o Aglab2, né? E não somente isso foi tudo que tivemos a falar sobre a hack Another Boss Battle Test, como também foi tudo que tivemos a falar hoje, porque este foi o último jogo a receber conquistas no dia 13 de abril de 2022. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos aí que esteve assistindo até o final. Então um grande abraço pra vocês e falou!